A Guigo TV tem os melhores canais de futebol por um preço que cabe no seu bolso. Para conferir, link na descrição. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje com uma pergunta aí de título principal. Por que agora temos jogos às 8h30 da noite aos domingos? Pois é, a gente vai responder para vocês, traremos essa e outras notícias no nosso quadro, então você já sabe, deixa o like nesse vídeo e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. O consagrado locutor esportivo José Silvério concedeu uma entrevista ao canal Uninarra e revelou um dos motivos que o fez deixar a Rádio Bandeirantes de São Paulo em abril deste ano. Segundo o próprio Silvério, ele não aceitou narrar partidas de futebol dos estúdios da emissora. O narrador explicou que, por problemas financeiros da rádio, ele teria que se curvar diante da decisão de transmitir partidas pelo estúdio e não no estádio. Vale dizer que a demissão do narrador aconteceu anteriormente à pandemia do novo coronavírus. Grande Zé Silvério, um ídolo que eu tenho, um dos monstros da narração esportiva no Brasil de todos os tempos. É um cara reconhecido pelo rádio, mas que eu tenho certeza que se tivesse surfado em outras mídias teria feito tão ou mais sucesso do que fez, porque trata-se de um fenômeno, de um gênio mesmo, um cara que merece todo o reconhecimento e explicou aí o porquê que ele deixou a Bandeirantes, quer dizer, um dos motivos pelos quais que foi essa questão de não gostar de narrar pelo estúdio. Aí o que acontece? É o profissional que busca a excelência, ele sabe que a experiência de levar o sentimento de uma partida estando no estádio, estando diante de uma televisão, é uma experiência completamente diferente e não é qualquer cara que a gente está falando. A gente está falando do maior narrador de rádio de todos os tempos no Brasil, pelo menos na minha opinião. Tem outros tantos maravilhosos, mas na minha opinião o Zé Silvério ganha essa briga. A gente entende o motivo vindo dele. Aliás, eu gostaria de recomendar um vídeo que a gente fez homenageando ele com as narrações que eu e o Felipe escolhemos, que a gente mais gosta, mais marcaram as nossas vidas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem. E na próxima sexta-feira, como em todos os meses, faremos uma live exclusiva para os membros da categoria Sênior aqui do canal. E dessa vez o tradicional sorteio acontecerá logo no início da live, pois o vencedor irá poder participar de toda a live com a gente, debatendo sobre os mais diversos assuntos. Queremos mandar o link de convite ao vencedor e aí é só se conectar com a gente através da câmera do seu celular, se tornando mais um comentarista oficial aqui do Futeboteco, hein? Lembrando que na nossa live de membros nós respondemos todas as perguntas que vocês fizerem, não importa o assunto. Então já arrisquem aí na agenda, sexta-feira a partir das 8 da noite. E caso você não seja membro, saiba mais aí clicando no botão aqui embaixo desse vídeo e confira todas as vantagens de se tornar um futebotequeiro oficial. Esperamos vocês, hein? O ex-goleiro Fábio Costa foi anunciado como candidato a vice-presidente do Santos pelo grupo do pré-candidato Esmeraldo Tarquínio. Aposentado do futebol desde 2013, Fábio Costa virou ídolo do Santos ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2002. O agora empresário conquistou também o Paulistão em 2006 e 2007, além de ter sido vice-campeão da Libertadores em 2003. Vale dizer que as eleições do Santos, marcadas para o início de dezembro, tem Esmeraldo Tarquínio, Milton Teixeira Filho, Wagner Lombardi, Rodrigo Marino, Daniel Cury, Ricardo Agostinho e Fernando Silva como pré-candidatos anunciados. Além deles, um grupo de santistas formado por Andrés Rueda, Celso Jatene, José Berenguer, José Renato Quaresma, Marcelo Teixeira, atual presidente do Conselho Deliberativo e ex-presidente do clube, Nabil Kasnadar e Walter Schalka, firmou aí um pacto para disputar o cargo que hoje pertence a José Carlos Pérez, mas ainda não há candidato definido. Olha, muito me surpreendeu essa movimentação do ex-goleiro Fábio Costa, que foi um ídolo que eu tive nos anos 2000. Para mim, a maior atuação que eu vi de um goleiro em toda a minha vida foi a do Fábio Costa na final do Campeonato Brasileiro de 2002, por se tratar de uma final, por se tratar de um campeonato que ele passou machucado o tempo inteiro. Ele voltou na reta final daquela competição. A gente lembra das pedaladas do Robinho, que eu lembro com muito carinho, lógico, mas as defesas do Fábio Costa, já pegando o ensejo do Zé Silvério, que eu falei no último comentário, elas narradas pelo Zé Silvério amplificaram ainda mais a parte lúdica do torcedor santista. É um cara que eu sempre gostei, mas ele sempre teve um pavio muito curto, sempre foi um cara de muito difícil lido. É um cara que tem histórias de vestiário, além de bastidores, que não são muito legais. Então, achei estranha essa movimentação, porque ele estava meio caladinho no canto dele, nem dá entrevista ele dá. Mas olha, não é muito o perfil
de dirigente que eu gostaria de ver à frente do Santos. Por mais que eu tenha com extremo carinho, não é o tipo de perfil que eu acho que o Santos precisa nesse momento. E eu tô aqui para dar opinião, então preciso ser sincero. Há algumas rodadas, um fenômeno que passou a cada vez mais se tornar comum no Brasil são os jogos após as 8 horas da noite de domingo. E muita gente ainda não entendeu o porquê dessa mudança. Mas tudo começa com um movimento que foi iniciado pela Turner, que colocou Bahia e Ceará às 8 da noite no dia 23 de agosto, porque transmitiu a final da Liga dos Campeões da Europa no mesmo dia. No último domingo, Goiás, Sport, Coritiba e Atlético Mineiro foram jogados para mais tarde a pedido do Grupo Globo. Segundo matéria publicada no UOL, executivos de ambas as emissoras perceberam que com a pandemia do novo coronavírus, que resulta em partidas sem público, a demanda pelo Brasileirão aumentou consideravelmente para este horário noturno, pois o torcedor não se prejudica a ter que sair de sua casa para ver as partidas. No próximo fim de semana, o horário das 8h30 terá sua partida de maior apelo até aqui, que será o clássico entre Botafogo e Vasco. Ainda segundo o UOL, Palmeiras e Sport, inicialmente marcado para 7h45 da noite, também deve ser ajustado. E claro, traremos os gols em tempo real na nossa tradicional live da rodada, sempre às 9 horas. Mas o maior motivo é mesmo a briga por audiência na TV por assinatura, já que a Turner tem tentado fugir do confronto direto com jogos do Sport TV no Brasileirão, principalmente no fim de semana, e pediu por este horário mais tardio para oferecer uma alternativa ao seu público. O Grupo Globo percebeu o movimento e já mexeu as peças para tentar dividir a atenção do público, mesmo que os jogos tenham sido exibidos só no Premiere. Houve boa aceitação e o confronto direto pode ser restabelecido a depender dos próximos passos da Turner. Olha, com exceção de bater de frente aí com as nossas lives, que eu garanto, nossas lives são muito melhores do que determinadas partidas aí desse Campeonato Brasileiro, em suma, muito fraco. Mas em detrimento disso, eu acho que as partidas desse horário são boas, porque domingo à noite, o que você tá fazendo? Eu, quando não fazia live, provavelmente não tava fazendo nada, caçando alguma coisa, assistindo algum programa esportivo que tivesse comentando jogos de mais cedo. Então eu acho um horário muito bom. Claro que tendo que ir pro estádio, comprar ingresso, voltar para casa muito tarde, com o transporte no Brasil como a gente conhece, que termina até um certo horário, no dia seguinte você tem que acordar cedo para trabalhar, não é o melhor caminho. Mas já que a gente tá nessa de pandemia, já que os estádios estão vazios, por que não explorar esse horário? Acho uma boa estratégia que começa aí com a Turner para fugir do Grupo Globo, mas o Grupo Globo já percebendo, vendo que a Turner estava liderando o horário, já começa a explorar também, e é bem possível que a partir de agora cada vez mais jogos estejam nessa grade noturna de domingo, que, repito, em pandemia me parece uma excelente alternativa para o torcedor acompanhar futebol por mais tempo ao longo do domingo, porque um futebol nunca é demais no domingão. Essas foram as notícias de hoje, rapaziada, e a pergunta que fica, hein? O que vocês acharam desses novos horários do futebol aos domingos? Curtiram? É muito tarde? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, demorou? E aquele recado de sempre, se não conhecia o canal, gostou do nosso estilo, gostou do nosso formato, fica o convite para se inscrever, ativar sempre aí o sininho para receber as notificações e nos seguir em nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.